Não estranhe, eu sou quietinho assim mesmo, mas sou pentecostal e acredito que Deus vai além da medicina. Acredito no Deus de milagres e trago de Deus uma mensagem para o seu coração. O nome do Senhor foi glorificado pelo Koinonia de forma maravilhosa. O nome do Senhor foi exaltado através dos ministros de músicas com seus instrumentos. E nós tivemos o privilégio de ter aqui o Gerson Rufino, louvando, adorando, entregando a mensagem de Deus aos nossos corações. Mas Deus ainda tem algo mais para você. E eu quero começar a ministração no tema que está em Daniel, capítulo 1, e no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Podeis assentar. Eu já fui direto para a leitura para não abusar dos irmãos que estão em pé. Mas eu preciso fazer alguns agradecimentos e isto eu quero tributar primeiro a Deus. Se estou aqui, é pela misericórdia de Deus. Quantos creem dessa maneira? Eu estou aqui porque Deus é misericordioso. Antes de ministrar para alguém, Deus ministra primeiro ao nosso coração. E sabe, a gente como pregador sofre muito, irmãos. Porque Deus, Ele tem coisas para a gente que às vezes dói lá na alma, dói no espírito. E a gente acredita que se Deus não ministrar primeiro ao nosso coração, como iremos pregar? Como iremos trazer a palavra do Senhor? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Joel. Pastor Joel, ele, juntamente com o meu pastor Ivo Luiz de Souza, são pessoas que construíram a história da nossa igreja. São pessoas que evangelizaram em cima de cavalo. São pessoas que andaram quilômetros a pé. São pessoas que pregaram muitas vezes na sua vida sem um recurso técnico, sem um microfone. Atravessavam noites. E pastor Joel, pastor Ivo, sempre o nosso respeito. Eu fico vendo as histórias desses homens valorosos e a gente olha para trás e fala assim, poxa, eu não sou tão crente assim. Eu me acho crente, mas glória a Deus pela vida do pastor Joel. Quantos dizem glória a Deus pela vida do pastor Joel? E também pastor Levi, nosso pastor presidente aqui. Trago a saudação do meu pastor Moisés. Eu tenho o pastor Ivo, que é o nosso pastor benemérito, e o pastor Moisés, que é o nosso pastor presidente. Agradeço a liderança do Koinonia, ao Wagner, ao Fernando e ao Nick. Glória a Deus pela vida de vocês. Isto é ministério e é de Deus. Deixa Deus usar. E eu preciso comentar alguma coisa com vocês. Vocês não imaginam aquele cidadão ali, o presbítero Luiz, a irmã Ruth, o Fernando e a Fran. E hoje eu conheci a Thaís também, né? Onde está a Thaís? Glória a Deus. O Fernando acha ela fácil, eu já tenho mais dificuldade, né? Oi? Lá em Londrina, nós temos uma igreja que é uma igreja que tem muitos grupos de música. E é uma igreja que bastante abençoada. O ministério que está crescendo. Mas às vezes a gente descia um pouco triste, irmão Luiz, de alguma coisa que sempre judia da gente no dia a dia. O irmão Luiz e a irmã Ruth cuidavam da cantina. E vocês não têm noção de quanto Deus usava vocês naquela cantina. Sempre uma palavra
de conforto, uma palavra de ânimo. E sabe, escute uma coisinha só. Pastor também é ovelha. E às vezes um carinho seu, irmão, um carinho de você para com os nossos pastores é fundamental. Às vezes a gente vem para pregar e a gente fala, meu Deus, como é que eu posso pregar? Eu estou sofrendo. Eu estou com a minha irmã doente lá em Londrina. Meu Deus. A gente só está aqui pela misericórdia. A gente está aqui só pela misericórdia. A gente está aqui só pela misericórdia de Deus. Vamos fazer a diferença no mundo indiferente? Vamos. Choreme candalai, historiandelai, estomi candalai. Esse é o quarto encontro do grupo Koinonia. E dê uma olhada naquela imagem ali. O que você pode ver? Você vê os smiles, umas figuras bastante conhecidas. Você vê vários roxinhos na cor azul, viradinho para baixo, triste. E você vê um roxinho amarelo, um roxinho diferente, com um sorriso. O tema desse trabalho diz fazendo a diferença no mundo indiferente. E o texto bíblico que nós buscamos é dentro do livro do profeta Daniel. O mundo de hoje nos traz algumas coisas que nós devemos estar atentos. Por exemplo, quem de nós já não assistiu um programa policial, vê uma pessoa que levou um tiro, caída no chão, e de repente você está tomando seu café da manhã e continua, olha, a coisa está feia. Morreu mais um no bairro tal. Como se fosse uma coisa muito comum. Eu já fiz isso. Olha, você viu? Gente do céu, olha o que está acontecendo no complexo do Alemão. Está dando tiro para tudo quanto é lado. E você cortando o seu bife e assistindo aquela cena. Quantos de nós já passamos, às vezes, dentro de um carro, e a gente olha num canto escuro à noite, um grupo de jovens dividindo pedras de crack. E a gente fala assim, coitados, né? É. Mas a gente vai embora. Quantos de nós, às vezes passa por alguém e pergunta, escuta, irmão, como é que você está? Irmão, não estou bem não. Mas vai ficar bom, tá? Vai ficar bom. Irmãos, quando Deus deu essa mensagem para vocês aqui, foi para que nós refletíssemos sobre as diferenças que nós podemos fazer através das nossas atitudes. O livro de Daniel, escrito por ele mesmo, é bastante rico num jovem que coloca no seu coração fazer a diferença. Mas eu gosto muito de pregar a Bíblia. Então eu vou buscar o relato histórico de como começou isso. Então eu quero uma viagem pelo tempo. Uma viagem lá, para o ano 1050 antes de Cristo. Alguém fala, misericórdia, o pregador vai viajar. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes as pessoas não veem o valor histórico de cada situação. Então, ano 1050, o povo está pedindo um rei. Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei. E Samuel, o profeta, unge a Saul como rei. E nós temos aí instalado o reino de Israel. Saul é o primeiro rei. Um rei bonito, um rei poderoso, um rei guerreiro.
porém um rei que ele é ungido, mas ele se distancia dos caminhos do Senhor. Tem muitos ungidos que se distanciam dos caminhos do Senhor. Passam-se 40 anos, sai Saul, entra Davi. Davi, um rei segundo o coração de Deus. Um homem diferente. Um homem espirituoso. De pastor de ovelhas a rei daquela nação. Mas esse Davi, em um momento da vida dele, ele comete um pecado e chega ao ponto de cometer até uma covardia, mandando Urias na frente de uma batalha para que morresse e ficasse com a esposa do seu general. Mas esse homem, segundo o coração de Deus, Deus foi tratado por Deus de uma forma muito linda, de uma forma muito especial. E todos conhecem a história de Davi. E uma das frases mais lindas que eu vejo de Davi é: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Eu vejo na restauração de Davi algo tremendo. E quando ele faz aquela adoração que me cai olha da janela, e eu lembro daquele louvor: como rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor. Eu fico imaginando, né, quando trazia a arca, e os passos e os sacrifícios. Digno de louvor, majestade santa, glória a Deus. Eu me emociono com Davi. Mas o reino passa e começa o reino de Salomão. Um homem, um rei diferente. Salomão, ele tem a oportunidade de escolher. E no ano 970, esse homem escolhe: Senhor, eu quero sabedoria. Eu lembro da lição da escola dominical de 1974, que eu vi essa lição e o texto da lição fazia assim: a sábia escolha de Salomão. E eu amei isso. Mas o Reino Unido, ele teve esses 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Mas aí, no momento histórico, há uma divisão. Há uma divisão. Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, Jeroboão. Reino do Sul, Roboão. Ney, estou na mesma. É que aí começa uma sucessão de problemas. O Reino do Norte, capital Samaria, tem uma sequência muito triste, que é a dinastia dos descendentes de Davi é toda interferida. O Reino do Sul também é composta de reis bons e reis maus. Mas nesse Reino do Sul, o Reino de Judá, é o reino onde nós temos o rei Josafá, é onde nós temos o rei Ezequias, é onde nós temos o rei Josias, é onde nós temos os profetas de Deus agindo, e é desta descendência que nós vamos chegar. No ano de 606, quando temos uma Judá, um rei, todo judiado e prestes a cumprir um cativeiro profetizado por Jeremias. Eu precisei falar isso para vocês, porque quando a gente esquece da nossa história, a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Por que Daniel foi levado ao cativeiro? Por que nós tivemos os 70 anos de cativeiro na Babilônia?
É uma coisa muito evidente, muito clara. Nós ouvimos aqui nos louvores que Deus é fiel com tudo aquilo que Ele promete. E mesmo nós sendo infiéis, Deus é fiel. Mas também com Deus não se brinca. Com Deus não tem nada de brincar com Deus. E às vezes hoje, como foi cantado aqui o dono da igreja, muitas pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando de crente, estão se posicionando de crente. Queridos, eu comentei hoje de manhã com o Fernando quando eu via, eu peguei uma época de crente, eu fui criado dentro da igreja, apesar do meu pai não ser crente. Nós pegamos uma época que se fosse procurar um emprego e você falava que você era crente, você perdia. Você era discriminado por ser crente. Você andava na rua, olha lá com a rapadura. E às vezes, quando a gente era mais jovenzinho, a gente até escondia mesmo, porque ficava um pouco envergonhado. Sabe? Mas a gente fazia diferença. A gente tinha uma disposição muito doida, né? Vamos fazer um culto na praça? Vamos! Vamos fazer evangelismo à noite? Vamos, né? Vamos, porque nós tínhamos o prazer de ser diferente. Nós tínhamos o prazer de ser diferente. Não estou dizendo que... Mas é alguma coisa da própria história. Alguma coisa. Hoje, é confortável ser crente. Trabalho numa empresa e eu sou responsável por mais de 400 funcionários. E nessa empresa, a gente tem preferência em contratar crentes. Hoje, ser crente é status. Ser crente, olha, está vendo aquele artista lá? Ele põe uma faixinha na cabeça, né? Jesus 100%. Né? É promoção. Ele deixa de ser bad boy, passa a ser um bom menino. Mas nós estamos sendo convocados hoje para fazer a diferença num mundo onde as coisas estão se tornando indiferentes. Então nós chegamos aqui no momento histórico, no ano 606, onde Daniel, Azarias, Ananias e Misael são levados para o cativeiro da Babilônia. Então, cronologicamente, quem está nesse período? O profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias. Depois deles, o profeta Malaquias, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então nós estamos no final dos tempos proféticos. A Daniel é dado profecias que estão para se cumprir. Lembra do sonho de Nabucodonosor? Da cabeça de ouro, a pedra vai rolar. Vai atingir o pé da estátua. É profecia revelada por esse jovem chamado Daniel. Então nós chegamos aqui, agora, no ano 606. O que aconteceu no ano 606? Mais uma vez, Judá estava em crise. Morreu o rei Josias e tomaram lugar os seus 3 filhos e um neto. Um pior que o outro. O rei de Judá estava sob o domínio do faraó Neco. Então o que significa? Judá já estava assolado. Judá já estava judiado. E Judá pagava tributos para o Egito. Então, onde Daniel estava antes de ir para a Babilônia? Estava num reino destruído, num reino judiado, num reino pobre, num reino que pagava tributos. Mas eu vi aqui no livro que ele ficava no palácio. Vamos ver no contexto o que representava isso. De repente, Nabucodonosor invade Judá. Saqueia Jerusalém, sitia, toma ela das mãos do Egito. Olha que mudança. Só trocou de dono, né?
Estava na mão, o senhor que é professor sabe muito bem disso, né, pastor? Estava na mão do egípcio e agora está na mão do Nabucodonosor. E havia, assim, algo diferente que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor, ele dá uma ordem para pegar jovens especiais, está na Bíblia aí. Dá ordem para pegar jovens especiais para que sejam levados dentro do palácio de Nabucodonosor na Babilônia para serem treinados, para serem preparados para trabalhar para a Babilônia. Por que isso? A Babilônia estava no processo de crescimento, num processo de conquistas. E já não tinha mais pessoas sábias para ajudar nesse processo. E daí trouxeram esses jovens para a Babilônia. Agora nós vamos observar algumas coisas interessantes. A idade de Daniel era uma idade de, segundo alguns pesquisadores, fica entre 14 a 18 anos. Então vamos fazer a média, 16 anos. Imagine uma pessoa que viveu num país assolado, totalmente destruído, e ele entra dentro do palácio da nação mais poderosa do mundo antigo. Pensa nisso. Gente, olha o choque cultural que esse jovem recebe. Meu filho tem 17 anos, eu tive recentemente na Europa. Ele se encantou. Pai, o que é isso? Ele olhava cada coisa, ele se encantava com cada coisa, né? Ele ficava abismado com tecnologia, aquela coisa toda. Eu me posicionei da seguinte maneira. Imagine o choque cultural de Daniel dentro da Babilônia. Sabe, irmãos, às vezes a gente não tem noção. Mas eu só contar algumas coisas. Sabe como é que era conhecida a Babilônia pelos livros de história? Tá? Babilônia era conhecida como a rainha da Ásia. A rainha da Ásia. Eu dou aula de história e pesquisei um pouco sobre Babilônia. E o poder que ela tinha era o controle financeiro do mundo antigo. Tudo tinha que passar pela Babilônia. Tudo que girava por ali tinha alguma coisa a ver com a Babilônia. Era centro financeiro e centro cultural. Olha o Daniel dentro dessa situação. Olha o Daniel. Ele está vindo lá de Judá, assolado, destruído. Aquilo que Salomão construiu o templo, estava tudo destruído. Daí Daniel é colocado lá dentro. E de repente, você vai ver algumas coisas sobre a Babilônia que são inacreditáveis até hoje. Saddam Hussein morreu e não conseguiu descobrir. Você já ouviu falar nos jardins suspensos da Babilônia? Considerado uma das maravilhas do mundo antigo? Esses jardins foram construídos para Nabucodonosor agradar a esposa Amites. Agora, imagine algo grande. Porque ele colocou nesse jardim toda a vegetação que tinha na terra da sua esposa. E qual que é o segredo? Como é que era o processo de irrigação desse jardim? É um mistério até os dias de hoje. Então, eu estou colocando isso para vocês ter noção de tecnologia. Ter noção de tecnologia. Pesquisadores dizem que uma das muralhas de Babilônia pode ter chegado a 40 quilômetros de extensão para dar proteção ao rio, à cidade, através dos rios, dos canais dos rios. Então era algo tremendo. E esse menino, ele foi colocado lá dentro. Eu acho que seria inevitável uma pessoa dessa idade não se admirar com tudo isso. Lá para os meus jovens, aqui ainda não tem muita liberdade, tem que tomar algum cuidado, mas eu prego um pouco assim para os jovens. É como se você chegasse lá e visse tudo de bom em termos de videogame. Né? Olha, tem o Wii aqui. Você viu, olha o iPad, né? Aquelas coisas que os jovens gostam. Olha a internet aqui como é que é rápida. Dá para detonar. Então, sabe, são coisas assim interessantes. Tecnologia pura, o que tinha de top no mundo.
Eu vejo esse moço com essas atitudes, né? Ali dentro do palácio do rei. Mas acontece o seguinte: vem uma ordem, através do chefe dos eunucos, que o rei dedicou uma parte do manjar para Daniel. Da comida que ele bebia e do vinho que ele tomava. E o texto que nós acabamos de ler diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Eu procurei outra versão, meus amados, e diz assim, na Almeida corrigida e revisada. É bom ver a Bíblia nos detalhes. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Na Almeida revista e atualizada diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar. E na NVI, que é uma versão muito boa para jovens, eu uso bastante ela, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Agora eu quero trabalhar com vocês e perguntar: qual é o êxito de Daniel? Caráter. Intervenção de Deus. E saber que tudo está na direção de Deus. Escute só. Os encantos da Babilônia. Os encantos da Babilônia. Os tesouros da Babilônia. Jamais poderia contaminar um jovem verdadeiro que tinha um compromisso com Deus. E eu procurando palavras para expressar esse sentimento de Daniel, quando ele fala assim, ele decidiu, ele não quis, eu só pude lembrar que se fosse no tempo pós-Cristo, ou se eu posso fazer uma alegoria, ele dizia assim para a Babilônia: os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Sabe o que ele tinha? Conhecimento que por mais que o mundo oferecesse alguma coisa para ele, Deus tem muito mais para oferecer. Nós vivemos num mundo de ilusão. Nós esquecemos as promessas, nós esquecemos da Jerusalém celestial, nós esquecemos que Jesus vem, nós estamos esquecendo do arrebatamento da igreja, estamos só pregando: olha, você que tem um problema, vem aqui, se você precisa disso, vem aqui e tal. Mas Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que faz a diferença. Nós não servimos a um Deus de troca. Olha, se você dá tal coisa, Deus vai te dar isso. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Nós temos que sair da zona de conforto, do evangelho fácil, daquilo que é fácil de adquirir.